Tua palavra é luz no meu caminho, luz no... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta terça-feira, 7ª semana do tempo comum. Te convido a começar o seu dia experimentando a beleza do silêncio. Esse silêncio combinado com a sua atenção, a tua respiração consciente. Eis que praticando este silêncio combinado com a tua atenção, a tua respiração, isso faz com que o seu corpo, a sua mente, seja um só universo e não dois mundos diferentes. Por isso, inspire. E simplesmente acolha esse movimento, esse encher e esvaziar o seu diafragma, deixando que este ar entre pelo nariz e saia lentamente também pelo nariz. E deguste assim este inspirar e este expirar, sentindo assim a presença de um Deus que te integra, que te torna inteiro, um só, não uma pessoa espedaçada, corpo por um lado, mente para outro, mas um mesmo universo. Respire e acolha em ti esta presença amorosa. Meditemos o texto que nos é dado hoje, Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras. E tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Jesus mais uma vez nos fala para tocar o nosso coração e para mudar as nossas atitudes. Estamos mais uma vez no anúncio da paixão do Senhor. Jesus mais uma vez volta a este tema, pois percebe que os discípulos insistem em não acolher os seus ensinamentos. E Jesus quer deixar claro qual é a missão que o Pai o confiou. Podemos ler esse texto em 3 pequenas partes. A primeira parte é justamente esse momento
em que o texto situa o lugar que Jesus se encontra é o caminho. E no caminho, Jesus procura estar em um lugar reservado com seus discípulos e ali ensinando-os. Neste caminho, Jesus, mais uma vez, declama ou anuncia mais um anúncio da paixão. E ali ele diz, dirigindo-se aos seus discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Jesus não esconde qual é a sua missão. Jesus também não esconde o perigo do anúncio, do testemunho que se propõe a fazer. Ele sabe que não será bem acolhido e que a continuidade do anúncio da Boa Nova do Pai fará com que ele enfrente a paixão e morte. Mas ele diz, e 3 dias após, ressuscitarei. A segunda parte do texto mostra a incompreensão dos discípulos. Não só a incompreensão. Mostra que enquanto Jesus discutia e falava sobre o perigo do anúncio que fazia e aonde o levaria, os discípulos discutem quem é o maior. Percebendo estas nuances, que Jesus estava muito atento, sempre muito atento, chegando em casa, ali Jesus assenta como mestre que ensina e começa a dizer como deve se comportar o seu discípulo. Nunca avesso ao que propôs Jesus. Mas o discípulo precisa estar sempre em perfeita harmonia com aquilo que o mestre ensinou e transmitiu. Por isso diz Jesus: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Se alguém quer ser o primeiro, que seja o servo de todos, que venha a servir a todos, e não se colocar em nome de um grupinho privilegiado, e não está preocupado com o meu destaque, mas sempre preocupado na inclusão de todos. Amados e amadas, Jesus tem clareza da missão que do Pai recebe. E Jesus tem clareza de como deve ser os seus discípulos. Quando o discípulo não está em conformidade com o ensinamento de Jesus, ele pode ser discípulo, mas não de Jesus Cristo. A terceira e última parte do texto, para deixar ainda mais claro de como deve se comportar os seus discípulos, Jesus pega uma criança e, colocando-a no meio deles, diz: quem acolher meu nome, uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. A criança é estereótipo, é modelo, paradigma do seguidor de Jesus Cristo. A criança é aquela que se apresenta como alguém que é dependente, como alguém que carece de cuidado, como alguém que se abandona no colo de quem ela confia, seus pais. O discípulo é esse também, que se abandona no colo de Deus, que confia plenamente neste Deus e coloca toda a sua confiança nele mesmo, Deus. O caminho é claro. Precisamos apenas percorrer esse caminho, nos colocando a dispor, à disposição do Altíssimo Deus. Peçamos esta graça ao nosso bom Deus,
E com certeza, fazendo tudo isso que Ele nos ensina, seremos discípulos à altura do desejo de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.